alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, verba, piso sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, verbal, crise sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Muito bem, muito bem. Não sei se vocês sabem, dia 20 de novembro agora é dia da consciência negra. E é um dia que a gente tenta pensar um pouco mais a questão do racismo no país, de igualdade das pessoas e tudo mais, né? Lembrando que não existe uma raça pura no país, todo mundo é miscigenado, é misturado, enfim. E aí, pensando nisso, Yazoo, Alma Negra, uma bela cantora para vocês, tudo certinho aí, tá? E aí a gente vai estar trabalhando hoje, falando sobre função química, né? O que é uma função química? A gente vem falando sobre organização, sobre as substâncias todas, né? Agora nós vamos começar a falar sobre função química. Então são 4 tipos de funções que a gente vai estudar. Na verdade, a gente está classificando essas substâncias, né? Então, primeiro, o ácido. Então, a gente já sabe, o ácido é uma função química. Qual a característica que o ácido tem? É azedo, né? Pode ser corrosivo, às vezes dá queimadura ou não, mas geralmente corrói bastante material. Outros não, depende muito da qualidade. Quando o ácido for fraco, o ácido for forte, aí vocês vão ver mais no ensino médio. Mas essa qualidade, né? Numa reação química, geralmente o ácido ele se separa, se dissocia e vai liberar o hidrogênio, tá? Com relação a ácido, para você lembrar bem, é só você lembrar a questão do pH, né? pH é o nível de hidrogênio que você tem, ou seja, o nível, como é que está ácido o seu organismo. Só para você ter ideia, quanto maior o pH, mais base ele está. Quanto menor o pH, mais ácido ele está. Então, a gente tem um pH 7 na boca e um pH 2 no estômago, né? Então, é muito ácido que a gente coloca. Tudo bem, ácido, tranquilo. Ao contrário do ácido, no caminho contrário do ácido, é a base. A gente fala que a base tem enquanto o ácido tem um gosto azedo, né? A gente pode falar do limão, por exemplo, que é uma fruta cítrica, fruta ácida. A base tem um sabor adstringente. O que é esse negócio de adstringente? Você já comeu banana verde? Né? Quando você come banana, não dá aquele amarrado na boca, chega a ser até amargo, né? Aquele negócio esquisito que... exatamente isso. Isso é adstringente. Então, a base é isso. E se você pensar bem, ela existe para meio que contrapor ao ácido, né? Então, por exemplo, quando você está com a acidez do estômago, o que você tem que fazer? Tomar um antiácido, que na verdade é a base. Leite de magnésio, aquela coisa toda, né? O ácido, aliás, a base, quando você entra numa reação química, principalmente com a água, ele libera o hidróxido, OH, hidróxido, beleza? O ácido vai liberar o hidrogênio, íons de hidrogênio, porque separa, né? Geralmente o ácido ele tem H no meio, HCl,
2SO4 e assim por diante. Quando você joga isso na água e dá uma quebrada, ele vai liberar hidrogênio, vai deixar de ser ácido. Então ele vai liberar o hidrogênio. A base, quando você mistura com água, vai liberar o hidróxido, que é o OH. O sal, que é uma outra função química, quando você joga o sal na água, o que acontece? Ele dissocia, ele quebra. O NaCl, o cloreto de sódio, à medida que você coloca na água, ele se dispersa, né? Ele dissocia, ele quebra. E aí você tem o sódio e o cloro, um para cada lado. Tá? E também numa reação química ele costuma liberar H2O. Quando você coloca sal em alguma coisa, por exemplo, o sal, por que as pessoas que têm pressão alta têm que cortar o sal? Porque o sal tem a tendência de absorver um pouco a água, por isso que numa reação química a gente libera um pouco a água. Então quem tem pressão alta e come muito sal, vai fazer o quê? A pressão vai aumentar devido à concentração de água, e aí a pressão aumenta. Tudo bem? Tranquilo até aí? Essa parte é muito simples. O óxido, nossa, qual a dificuldade do óxido? Que eu tenho um oxigênio, né? Por exemplo, é lançado através das poluições o dióxido de enxofre. Junta com o oxigênio da água das nuvens, vai formar o quê? Uma chuva ácida, tá? E aí, é liberado óxido de enxofre pelas indústrias, pelo carro, por tudo. Esse óxido de enxofre, OS ou SO, enfim, é levado na atmosfera, mistura-se com a água, com H2O, e transforma no H2SO4. Aí é o ácido fúrico. Ainda assim, em porcentagem menor, que a água não chega a cair e queimar, mas é uma chuva ácida, que pode aí matar as plantas, que pode aí ficar derrubando, perfurar as estátuas, marquises e assim por diante. Também tem a formação dos óxidos básicos, né? Então o óxido tem essa capacidade de ser um óxido ácido e um óxido básico, tá legal? Então tem o oxigênio, eu tenho um óxido. Toma cuidado, porque pode ter a confusão em relação ao ácido. H2SO4 é um ácido, não é um óxido. Mas se eu pegar um SO, por exemplo, ele passa a ser um óxido, né? Um óxido de enxofre, óxido de carbono e assim por diante. Então temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Então se eu misturo carbono com uma molécula de carbono com oxigênio, eu tenho um óxido de carbono e assim por diante. Não gás carbônico, porque o gás carbônico eu precisaria ter CO2, aí sim, se vocês lembrarem um pouco em relação às ligações químicas, covalentes, iônicas, a gente tem que lembrar tudo isso daí, tá bom? Legal? Gente, essas são as funções químicas. É óbvio que nós vamos fazer mais exercícios, vamos tirando essas dúvidas todas, que a gente vai, facinho. Valeu, gente, se cuida, abraço.